Você comentou o jogo, você esteve lá e quem está no estádio tem uma visão diferente de quem está pela TV, como era o meu caso. Eu reconheço o tamanho da vitória do Cruzeiro, reconheço que o Mano acertou em cheio quando meteu o Pedro Rocha e sacou o Fred. Agora, você viu nó tático no jogo de ontem? Então, bom dia, Everton. Agora continuando, nó tático seria falar em cima de um resultado. Só que você tem que dar a mão à palmatória e você tem que saber diagnosticar e avaliar bem em que esse quarteto, Robinho, Marquinhos, Gabriel, Thiago Neves, Pedro Rocha, foi muito bem colocado pelo Mano, foi treinado, não foi aquela coisa, gente, acho que vou sacar o Fred, porque ao meu ver o Fred faz o que o Atlético quer, que é mais posse de bola e lentidão. Acho que o Fred deixa o ataque do Cruzeiro mais lento comparado a esse quarteto. Obviamente, o Pedro Rocha, pra mim, o nome do jogo, o Cruzeiro, ele atacava num 4-2-4 e se defendia no 4-4-2 e era visível essas duas linhas, o Robinho voltando e o Marquinhos Gabriel voltando, deixando o Thiago Neves e Pedro Rocha na sobra. O Pedro Rocha com a velocidade, o Thiago Neves com a inteligência. Num contra-ataque, o Mano e o time do Cruzeiro soube fazer a leitura, principalmente após o primeiro gol. No começo do jogo, o Atlético chega, o Atlético propõe o jogo, nada de absurdo também, porque o Fábio nem sujou o uniforme, mas o Atlético quer propor o jogo, quer atacar. Eu acho que a imaturidade do Atlético foi assim, foram dois times, um mais experiente com a cara do Mano, o outro mais inexperiente com a cara do Rodrigo Santana, sim, porque o Atlético parece que faltou uma experiência em falar, o jogo é de 180 minutos, tem o segundo jogo, eu não preciso atacar ou em busca do resultado. O Cruzeiro, sabedor de um mata-mata, o Cruzeiro sabe jogar um mata-mata, o time sabe fazer a leitura, é um time experiente, é um time veiaco. E aí, Everton, você tem que entender que com o Pedro Rocha, um menino que não teve pré-temporada, que chegou aqui durante uma temporada, essa intertemporada para ele é essencial para a parte física, e ele é bom de bola, e a gente já viu isso no Grêmio. Ele usa a inteligência que, para furar um bloqueio que o Atlético estava fazendo ali defensivamente, ele arriscou de fora da área. Foi muito feliz no chute, acertando e fazendo gol. Era tudo que o Cruzeiro queria, principalmente com essa formação, nesse 4-4-2, nesse 4-2-4. Por quê? Agora, meu amigo, vamos voltar todo mundo atrás daqui da linha da bola, todo mundo atrás do meio campo, deixa a bola com eles. Previsível. Porque eles vão errar. Né? Eles vão errar. E o time do Atlético voltou pro segundo semestre, após Copa América, de um jeito que terminou. Lentidão, sem criatividade e falta volante. Me desculpe falar isso, mas falta volante no time do Atlético. E a criatividade e velocidade. Já estamos falando isso há muito tempo. O Cruzeiro, que não tem nada a ver com isso, pra mim o Marquinhos Gabriel, olha, Everton, todo mundo falou do Pedro Rocha, realmente uma assistência, um golaço. Melhor em campo, né? Melhor em campo, também votei nele, mas o Thiago Neves também tem muita inteligência pra esse tipo de jogo, faz a leitura, sabe falar assim, jogo olha os grande, espaços. ele deita. E com um time que dá espaços no meio, aí, meu filho, um cara que sabe fazer leitura e experiência, e por fim, a volta de Marquinhos Gabriel e Egídio. Você tem o Romero, que faz o lateral direito, que sobe só na boa e faz mais uma linha defensiva, ele marca mais do que sobe, só que o Egídio faz falta, o Dodô não conseguia fazer o que o Egídio faz, e o Marquinhos Gabriel aos 90 minutos estava dando pique. Marquinhos Gabriel é muito bom jogador. Nós vamos falar mais. Tô recebendo aqui uma porrada de mensagens, enquanto o CJ destacava no comentário, de críticas ao Vitor. Você acha que o Vitor teve uma participação direta, errando no primeiro gol, falhando no primeiro gol, no segundo gol, também a falha ocorrida no meio-campo, e o Cruzeiro, que não tem nada com isso, aliás, tem, né? Interessava vencer o jogo, foi lá. E de uma eficácia absurda o Cruzeiro ontem, Edu. Chegou pouco, mas quando chegou, matou o jogo. Bom dia. Oi, Everton. Bom dia CJ, bom dia Marcelo Pera. Abraço, ouvinte ligado na Rádio 98. Ô, Everton, eu não vou poder dizer porque eu comentei o jogo ontem, eu estava no Mineirão trabalhando, eu não vi o replay, né? Então, não posso ser leviano pra dizer se ele falhou ou não falhou, sendo que eu vi uma vez só no estádio. Então, eu não posso fazer isso. E, gente, às vezes a gente não tuita durante o jogo ou depois do jogo, porque a gente trabalha, né?
A gente tem uma vida profissional e tava trabalhando concentrado. Os caras acham que quando você não tenta, você pipocou. E o Mineirão, não sei com você, CJ. Cara, manda mensagem, tá pipocando aí no Twitter. Eu não sei com você, CJ. Meu telefone não funciona. Não. É impressionante. E não é claro, tá, gente? Por isso eu já estou mudando pra claro. Não funciona, a gente fica até meio que na mão, porque... Usar essa tecnologia nos presídios, né? Aqui é a mesma implantada no Mineirão. Na Nelson Hungria funciona, mas no Mineirão não. Impressionante. E atrapalha a gente até de trabalhar, né? Porque às vezes a gente quer pegar uma estatística, um número do jogo e passa um aperto danado. Agora, é impressionante, o resultado foi acachapante, né? É um 3-0, uma vantagem que o Cruzeiro constrói enorme e uma desvantagem na mesma proporção pro Atlético pro jogo da volta. A gente comentou aqui ontem no 98 Esportes os resultados da noite de quarta-feira e resultados justos, né? Jogos equilibrados e resultados equilibrados. Ontem no Mineirão, apesar do 3-0, o jogo foi equilibrado. O Cruzeiro não dominou o Atlético os 90 minutos. Só que o Cruzeiro foi letal, né? E o que me chamou atenção, o que me deixou transparecer no jogo ontem foi que o Cruzeiro entrou para competir, para jogar um mata-mata. O Atlético entrou em campo para fazer mais um jogo. E o Cruzeiro competiu. O Cruzeiro estava com uma concentração absurda, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. É claro que a gente não está analisando o momento dos times, porque é cedo, é um jogo depois da parada. A gente está analisando o fato, o jogo de ontem. E o jogo de ontem foi aquele Cruzeiro dos últimos anos que a gente se acostumou a ver. Um time frio, extremamente concentrado e com um índice de aproveitamento ofensivo muito bom. Porque o Cruzeiro do Mano Menezes, historicamente, é um time que cria pouco, mas que costuma ser letal quando cria. E é um time que, historicamente, obriga o adversário a finalizar de longa distância. Quantas vezes eu falei isso aqui? A defesa do Cruzeiro é impressionante, que ela obriga o adversário a finalizar de longa distância ou alçar a bola na área. Dificilmente o adversário constrói uma jogada dentro da área do Cruzeiro. Isso não vinha acontecendo nos últimos 10 jogos. A defesa do Cruzeiro estava uma peneira. Mas ontem, o que eu vi foi aquela defesa do Cruzeiro que a gente se acostumou nos últimos anos, obrigando o Atlético a bater de fora da área, a cruzar a bola. E o Atlético o Fábio não fez uma defesa no jogo. Teve um chute do Luan de longa distância no primeiro tempo que o Fábio encaixou. Então o Atlético, ele teve o controle, como o próprio Mano Menezes disse na coletiva, o Atlético acabou tendo a posse. O segundo tempo o Atlético teve mais de 60% de posse de bola, mas é algo absolutamente natural. Natural e ao mesmo tempo inoperante, né? Fica com a bola, mas não tem o que fazer com ela. A questão do inoperante, a gente tem que saber avaliar se é inoperante por culpa do Atlético ou por culpa do adversário. Não, acho que por culpa do Cruzeiro. É o que eu tô querendo dizer, é por culpa do adversário, porque ontem o Cruzeiro encaixou o sistema defensivo dele. Coletiva do Mano, ele falou sobre isso. Sim, e depois eu vou até falar do ofensivo, o CJ falou, então vou falar mais do sistema defensivo e um pouquinho do Atlético também. O Cruzeiro obrigou o Atlético a chutar de longa distância, a alçar a bola na área. E o Mano Menezes foi muito feliz, né, na estratégia dele. Antes do jogo a gente até discutia, nossa, mas por que tirou o Fred? Será que algum problema? O Fred sentiu? Será que aquela informação de hoje pela manhã, infundada, mexeu com a cabeça do atleta? Eu acho que o Mano tá tentando surpreender mesmo. Entrar com um time com mais velocidade, com uma pegada diferente, uma marcação na saída de bola diferente do Atlético, e teve velocidade. As poucas oportunidades que os dois times criaram, o Cruzeiro soube aproveitar. A gente falava antes do programa, Everton, se o Fred tivesse entrado em campo, o Pedro Rocha, naquele primeiro gol, é característica do Fred fazer aquela jogada? Não. O Pedro Rocha, aquela roubada com velocidade no meio de campo. Se é o Fred, não. A saída que ninguém pegou. O Fred não teria nem a velocidade do próprio Thiago Neves, que não é um jogador de velocidade, que acompanha a jogada. Então aí, a gente tem que dividir os méritos, né? Méritos do Pedro Rocha, que é um jogador diferente. Aquela questão do jogador brasileiro, né? Tá apertado ali, mas dá um drible e faz o gol. E o mérito do Mano Menezes. O Mano Menezes pensou muito bem, a estratégia dele funcionou. Quando não funciona, a gente vem aqui e critica. Exatamente. Quando funciona, a gente vem aqui e elogia. Mas você perguntou pro CJ e eu respondo também. Não teve nó tático, né? Não teve. Um também time, não acho que teve. Teve um time mais concentrado, que competiu mais e que foi eficiente
nas poucas chances que criou, contra um time que, ao meu ver, tá, a impressão que me passou, entrou em campo com uma concentração diferente do que pede um mata-mata e que não conseguiu criar. E eu repito, não conseguiu criar nem tanto por culpa do Atlético. Eu acho que o Cruzeiro impediu o Atlético de criar. A gente precisa aprender a dar mérito pra quem vence e não só bater em quem perde. Eu prefiro dar os méritos ao Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro foi muito bem ontem. Construiu uma vantagem espetacular e futebol, a gente sabe como é que é. Mas já tá uma coisa encaminhado. É você vencer de 3-0, mas jogando pra vencer apenas. Outra coisa é você jogar pra vencer de 3-0. A dificuldade do Atlético vai ser enorme, jogar pra vencer de 3. Vai ser enorme e acho que fica muito claro pra todos nós o que o Mano vai fazer no jogo de volta. Claro. O Mano vai fazer no jogo de volta o que eu imagino que o Atlético deveria ter feito ontem. Se fechar e sair na boa. Mas aí é a característica. Muita gente falou até assim, nossa, que partida do Ariel Cabral. Eu vou falar uma coisa pra você. Essa linha, esse quarteto, que às vezes era ofensivo, de Marquinhos Gabriel, Pedro Rocha, Thiago Neves e Robinho, e quando ficava na defesa, o Marquinhos Gabriel e o Robinho voltavam, esse quarteto fez com que os volantes e os zagueiros não passassem aperto. Era uma inteligência na recomposição, o Robinho, tanto que ficou morto e saiu, do Robinho e do Marquinhos Gabriel, e na hora de sair, o Marquinhos Gabriel consegue ter a velocidade, junto com o Pedro Rocha, e a inteligência do Thiago Neves. Thiago Neves, vou usar o termo aqui chatinho da moda, mas é que as pessoas vão entender. Thiago Neves flutua mesmo ali em campo. Ele fica de um jeito que, tipo assim, me deixa, eu não marco, eu só fico no Cerca Lourenço, mas na hora que recuperarem a bola, pode colocar no meu pé. Dá a bola no meu pé. Eu acho que ele jogou demais. Jogou demais. E o Marquinhos Gabriel, gente, lá de cima é o que você falou. Vendo do estádio, o Marquinhos Gabriel fez uma excepcional partida tática. Eu também acho. Taticamente perfeito no jogo, João. Excepcional. Vocês enalteceram e com razão. O comportamento do Cruzeiro mudou absurdamente depois do primeiro gol, principalmente da forma que o gol aconteceu. Até então o Atlético estava muito vivo em campo, né? Até chegando um pouquinho mais, mas o primeiro gol do Cruzeiro saiu muito rápido. E depois do primeiro gol, o Cruzeiro cresceu, e eu tô falando do aspecto anímico. O Cruzeiro ficou absoluto a partir do primeiro gol. Era tudo que queria. E o Atlético arrefeceu absurdamente após o primeiro gol. E o Atlético, depois que tomou o empate, acreditou que partiria para cima, assim como tentou fazer no início do jogo, e que o Cruzeiro seguiria apostando no mesmo jeito que estava jogando. E foi exatamente o contrário. O Cruzeiro absoluto, o Cruzeiro mais competitivo, com um nível de concentração lá no alto, e o Atlético parecia que estava disputando um clássico de primeira rodada de Copa Sul-Minas. Aliás, de Copa Sul-Minas não. De Copa Sul-Minas não, de Sul-Minas não, de Primeira Liga. O Atlético entrou para mais um jogo, o Cruzeiro entrou para decidir. Isso num clássico faz a diferença. Pesa. Faz a diferença, isso pesa, tem um peso absurdo, porque o time que, a partir do momento que o comportamento mudou, que ele fez o primeiro gol, é muito experiente. E outra coisa, que a gente falou antes, portanto não tem nenhum tipo de oportunismo nisso que eu vou dizer aqui. O Cruzeiro é melhor tecnicamente do que o Atlético. Não, e a leitura eles souberam fazer durante a partida no seguinte sentido: Atlético chega, ataca, propõe o jogo no comecinho ali, aí de repente eles, calma, pum, acharam o gol maravilhoso, mérito demais do Pedro Rocha. Aí, meu amigo, o Atlético faltou a experiência, faltou a inteligência em falar assim, não, mas peraí, gente, são 180 minutos. A gente também vamos tentar errar o mínimo possível e, se quiser ficar com a bola, ok, mas não vamos dar a bola tão fácil para o Cruzeiro. É que não adianta o segundo gol, atravessa uma bola no meio campo, aí um erro de Hever, eu não de acho Zé Wellison, que o Atlético... de o Igor Rabelo, o próprio Vitor sai. Um volante como o Zé Wellison numa bola daquela ali no meio campo, ele tem que chegar dando um carrinho, ele toma o cartão, mas não toma o gol. Não, ele para, né? Você vai ver a corrida ele abre o compasso e depois desse lance onde ele abriu o compasso, perdeu pro Pedro Rocha e saiu o segundo gol, o Zé Wellison sumiu no jogo. Aí o Cruzeiro deitou no meio campo. Eu não acho que o Atlético tenha se mandado e dado espaço ao Cruzeiro e não, espaço deu. Espaço deu. O Cruzeiro poderia ter metido até mais do que 3 aí. Eu não acho. Os gols do Cruzeiro foram construídos em erros individuais do Atlético. Segundo tempo, o Cruzeiro ligou uns
2-3 contra-ataques ali, mal aproveitado. Mas o Atlético tava perdendo por 2-0, Everton. O time que tá perdendo por 2-0. Mas é uma Copa do Brasil, mas não interessa. Mas você vai se mandar, Cara, você imagina o Atlético tomando de 2-0 do Cruzeiro no Mineirão no jogo de ida e fechadinho lá atrás. Não tô falando de fechadinho lá atrás, é dar menos espaço. Mas é natural dar o espaço. Você tá perdendo de 2-0, você precisa sair. Mas não tendo gol qualificado, você tá perdendo por 2-0, você vai se lançar pra correr o risco de tomar mais. Você tem que tentar diminuir. O gol que o Cruzeiro fez do Robinho não foi num contra-ataque de espaço que o Atlético deu. Na coletiva, o Rodrigo Santana falou exatamente disso, né? Porque a gente tentou no final do jogo ali diminuir pra buscar uma, mas aí você tá falando de final do jogo. Uma facilidade maior pro jogo de volta. Mas você tá falando de final de jogo. O segundo gol do Cruzeiro, o Atlético não tinha de se mandado. O Atlético tava tocando bola, o time tava organizado. Foi um erro do Hever e do Zé Wellison. Não foi um erro ali tático do time, o terceiro do que o Atlético se espaçou. O terceiro gol, a defesa estava montada. Então, mas aí foi um espaço no meio-campo que o Robinho teve tempo para bater duas vezes. E ainda ajeitar pro pé esquerdo. É isso que eu tô dizendo, mas não foi um erro, eu acho, ali de organização do time. O erro é dos caras ali dentro do campo. É o erro dos jogadores. Eu coloco a responsabilidade muito mais nos jogadores do Atlético na derrota de ontem do que na forma tática do time jogar. Mas aí quando você olha pro Atlético dentro de campo e vê a inoperância da posse de bola, é porque o esquema não funcionou. É o que eu falei há 5 minutos. Eu prefiro dar méritos ao adversário. Certamente. Não funcionou porque o adversário não deixou. Mas é exatamente o que a gente tá dizendo. E aí não teve. Pra mim, o aspecto anímico muda a partir do primeiro gol. O Atlético morreu no jogo. Depois do 1-0 ali, o Atlético morreu no jogo. E era tudo que o Cruzeiro queria. Absoluto das Parece ações. uma incoerência, né? E acho até que o Atlético saiu no lucro em ter perdido só por 3. O Cruzeiro teve volume, o Cruzeiro foi muito mais competitivo, o Cruzeiro chegou mais, embora o Vitor não tenha feito. Mas não teve chance, Everton, é isso que eu tô querendo dizer. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu acho que foi barato. O Cruzeiro desperdiçou umas 2 chances no segundo tempo de contra-ataques pra matar e não matou. Mas qual chance clara de gol desperdiçou? Não, foram contra-ataques que morreram. Foram contra-ataques que morreram em erros de passes do Cruzeiro. Em erros de passes do Cruzeiro. O próprio Fred teve um lá com 3-2, um 3-3, que ele deu um passe no meio do Então, eu achei até que foi barato. Eu acho que o Cruzeiro, depois do primeiro gol, cresceu a ponto de meter mais uma goleada. Você tem que ter as variações no seguinte sentido. O Cruzeiro não conseguia entrar na defesa do Atlético, beleza? Aí o que o Pedro Rocha tenta? É o chute de fora da área, feliz gol. Aí o que o time do Cruzeiro faz a leitura? Gente, era o que a gente queria. E nesse esquema, a gente plantado aqui jogando atrás, vamos dar a bola mais pros caras ainda e jogar no erro deles. Aí o Atlético errou. Aí o Atlético errou, concordo, segundo gol. O que você tem que ter ou no elenco, ou no treinador, ou no seu time? Variações táticas que falam, gente, não estamos conseguindo furar esse 4-4-2. Por quê? O Casares joga pelo lado. Cara, mas o Rodrigo Santana mudou. Ele tira o Casares do lado e joga pro centro. Sim. Ele tentou variar. Então, mas aqui... Não taticamente de formação tática, mas mexendo nas peças. Eu vou tirar o Casares da esquerda, que eu preciso de um articulador agora. O Cruzeiro recuou as linhas, eu preciso de alguém pra quebrar essas linhas. Ele tira o Casares não jogou nada. E não funcionou. Mas aí o Rodrigo, ele não tem mais peça. O Mano Menezes, ele tem peças. O Rodrigo já não tem essas peças pra querer mudar a cada 5 minutos o jogo. Ele tentou com o que ele tinha. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que parece incoerência, meio estranho isso que eu vou falar, mas o Atlético teve o controle do jogo de posse, mas quem ditou o ritmo foi o Cruzeiro. Sim, claro. O Cruzeiro ditou o ritmo do jogo inteirinho. Na coletiva o Mano falou sobre isso também. Eles tiveram a posse de bola, mas nós tínhamos a consciência. Agora, eu acho absolutamente... Eu falei sobre uma mudança de comportamento quando o Atlético tomou o primeiro gol e foi pra cima. Onde o Hever erra o passe? Lá da esquerda. As linhas de defesa do Atlético estavam no meio campo. Então tentou sufocar para empatar e foi lá e tomou o segundo. É o que eu tô dizendo. Mas existe uma estratégia. Existe uma estratégia que talvez não, que certamente o Mano considerou, e o Rodrigo não, pela inexperiência, de que são 2 jogos. Claro. São 2 jogos. O importante numa decisão de 180 minutos é você seguir vivo para o segundo jogo. E o Atlético agora, para o segundo jogo, está respirando por aparelho. A verdade é essa. É isso. 8h29, senhoras e senhores, a gente continua batendo esse papo aqui, falando do clássico, obviamente, querendo sua participação no Twitter, @Rádio 98 Oficial.
@Rádio 98 Oficial. Claro, WhatsApp 993169898. CJ já chamou aqui os cornetaristas. Hoje é dia. Grave um vídeo de no máximo 30 segundos. Você, torcedor do Cruzeiro, falando da vitória. Você, torcedor do Atlético, falando da derrota. Enfim, no máximo 30 segundos. Se estiver dirigindo, pare o carro, grave e envia pra cá. E lembrando que hoje ainda teremos o bolão varziano, tá de volta ao Campeonato Brasileiro no final de semana. A pergunta do dia: se você entende que a vitória do Cruzeiro foi justa e por que ela foi justa? Responda então no Twitter e também no Claro WhatsApp. Valendo 2 pares de ingressos para Cruzeiro e Botafogo, domingo 4 da tarde no Mineirão. E para a plateia, que aliás hoje é casa cheia, hein? Um porta-celular, mais um par de raquetes de frescobol presente da Decathlon, um par de ingressos para Cruzeiro e Botafogo, domingo às 4 também para a turma da plateia. Daqui a pouco eu vou te chamar, CJ.